Olá, nosso grupo vai falar sobre o café descafeinado. O nosso curso é o Técnico em Alimentos Integrado da turma 2017 da FPR. Ele é orientado pela professora mestra Amanda Tavares Neves e pelo professor Dr. Igor Cardoso Pescara. E ele é composto Por mim, Ashley Amanda Junco Pereira. Por mim, Rafaela Mendes dos Santos. E por mim, Thalita Milene da Silva. O mercado do café descafeinado ele vem crescendo a cada ano que se passa. A receita global para os grãos de café descafeinado foi de 60% em 2019 e ainda nesse ano seu mercado foi avaliado em mais de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, com tendência a aumentar conforme os anos vão passando, pois o café descafeinado está caindo no gosto popular, tanto por questões de saúde, por pessoas que realmente têm sensibilidade à cafeína, quanto por pessoas que querem tirar a cafeína de suas vidas, o máximo que elas conseguirem, sem ter que tirar o café. O objetivo geral do trabalho é investigar o efeito do processo de descafeinização sobre as espécies de café mais comercializadas, submetidas a diferentes solventes para extração da cafeína. Os objetivos específicos do trabalho são: estudar as características físico-químicas do café descafeinado, avaliar os micro-organismos envolvidos na produção do café descafeinado, analisar a composição química do café descafeinado, realizar análises sensoriais para determinar o perfil sensorial do café descafeinado, avaliar a aceitação e preferência dos consumidores por cafés submetidos a diferentes métodos de extração de cafeína, e estudar o processo de extração de cafeína e o impacto do solvente utilizado nas características físicas do grão. Em 1820, o químico alemão Rund descobriu pela primeira vez o processo da descafeinação. Porém, ele não deu seguimento ou pensou em patentear, pois seu objetivo era estudar a cafeína. Em 1902, Ludwig Roselius, depois de perder seu pai por conta do excesso de cafeína, ele decidiu começar a estudar uma forma de tirar a cafeína dos grãos. Sua família possui uma importadora de café na Alemanha. E, por um acaso, um dos seus carregamentos de café foi invadido pela água do mar e, para não jogar fora, Ludwig decidiu preparar. E ele percebeu que não perdeu tanto o gosto do café e que ele não ficou agitado, igual ele ficava quando tomava o café normal. Então, depois de alguns estudos, em 1906, ele fundou a Coffee Hawk e patenteou o primeiro processo de descafeinação do mundo com o solvente benzeno, que hoje sabemos que é um solvente cancerígeno. Em 1914, Ludwig decidiu levar a Coffee Hawk para os Estados Unidos, assim fundando uma matriz em Nova York. Porém, durante a Primeira Guerra Mundial, ele perdeu os direitos sobre a marca e perdeu sua matriz lá, podendo voltar para os Estados Unidos somente com seu café com outro nome. E assim ele fez alguns anos depois. Ele voltou para os Estados Unidos por volta de 1923 com o nome Café Sanka, que era o nome utilizado para as vendas na França. Em 1932, a Kraft Foods ela comprou o Café Sanka. Eles já distribuíam nos Estados Unidos, então eles decidiram comprar a marca. Em 1938, o café descafeinado ele era um gosto popular. Ele era considerado um item de luxo e na Europa ele era muito associado ao nazismo, pois os nazistas consideravam a cafeína um veneno para o corpo. Então eles faziam muita a propaganda do café descafeinado, que daria vitalidade, saúde à raça ariana. Em 1970, a General Foods comprou do filho de Ludwig a Coffee Hawk. Nos anos 90, a Kraft Foods e a General Foods se juntaram. Porém,
Café Sanka e o Copenhagen, eles não se juntaram também. Ambas são como marcas distintas de café e vendidas até hoje na América do Norte, principalmente. Bom, mas o que é o café descafeinado? Segundo a resolução RDC número 277 da Anvisa, um produto pode ser considerado descafeinado se o seu teor máximo de cafeína for de 0,1% em gramas por 100 gramas do produto. Se for um descafeinado solúvel, esse teor de cafeína pode chegar em até 0,3% em gramas por 100 gramas do produto. O processamento do café é dividido em 6 etapas: a recepção e seleção do grão, o beneficiamento do grão, a extração da cafeína, a torrefação, a moagem e a rotulagem e a embalagem. Na recepção e seleção do grão, vai acontecer 3 etapas: a lavagem, a separação e a secagem. A separação, onde eles vão separar o café, e a lavagem vai acontecer por via úmida e via seca. A via seca vai acontecer naturalmente e a via úmida eles vão retirar as cascas. Na secagem pode ocorrer em terreiros artificiais ou naturalmente. O beneficiamento do grão acontece pós-colheita, onde vai ser retirada as cascas, e nessa etapa o grão começa a ser chamado de grão beneficiado ou grão verde. A maioria dos métodos utilizados, eles utilizam o solvente, como extração da cafeína, como o diclorometano, o cloroformil, o álcool e a acetona, e também é utilizada a água, e entre outros. Aqui no Brasil é utilizado mais o diclorometano. Bom, e a extração por água, por que não é tão utilizada? Porque ele traz um custo muito alto para o mercado, e por conta que ele não utiliza solventes. E como é feito a extração por água? Bom, o grão é colocado numa máquina, tipo um refil, que no meio é colocado algo para o grão não cair, né? Eles colocam a água e o grão. Essa extração de cafeína vai durar de 1 a 10 horas, até eles perceberem que a cafeína saiu. Como é feito dentro, né? É colocado o grão ali dentro, e durante esse tempo estimado de 1 a 10 horas, a cafeína vai se autoforçar a sair. Então, até 10 horas ela já saiu totalmente. E depois de 10 horas é retirado os grãos e vão reutilizar a água para a nova remessa de grãos de café. Nessa etapa, o grão não vai ser mais chamado de grão cru ou grão verde, ele vai ser chamado de grão torrado. Bom, quando o grão está cru ainda, ele vai ser colocado num elevador de grãos verdes e vai ser levado até a máquina de torrefação, onde ele vai ser submetido a 200 graus Celsius. Aqui no Brasil é utilizado a torre de 8 a 10 minutos. Já em comparação aos Estados Unidos, eles usam de 15 a 16 minutos. E isso vai ser o café extra forte, um café mais torrado. E aqui no Brasil, ele é utilizado um café com uma torra mais leve que os Estados Unidos. No caso, vai distinguir o café tradicional. Bom, nessa etapa acontece a transferência de calor, que vai aparecer a radiação, convecção e condução. Só que aparece mais a condução, que vai ocorrer entre 8 a 10 minutos e vai ocorrer também entre 200 a 280 graus Celsius. Antes do grão ir para a moagem, ele precisa passar pela etapa de refrigeração, porque ele é submetido no processo de torrefação a uma certa temperatura. E se ele for direto para a etapa de moagem, pode ocorrer algum problema, por isso que ele vai ser refrigerado.
Logo em seguida que ele é refrigerado, ele vai até a máquina de moagem, onde ele vai ser triturado. Em seguida, ele é peneirado. Se eles perceberem que o grão não foi bem triturado, eles pegam esses grãos e colocam de novo na máquina de moagem. Em seguida, o grão é bem triturado e eles vão peneirar e em seguida vai para a máquina de embalagem. Logo em seguida da moagem, o café é levado até uma máquina automática empacotadeira, onde o café vai ser colocado numa embalagem. Como essa embalagem é a vácuo, ele precisa ter uma pré-secagem. E logo em seguida, ele é levado até a máquina a vácuo, onde vai ser retirado todo o ar. Ele é levado até a parte de rotulagem, onde vai conter todas as legislações obrigatórias, como a validade. Se o café for descafeinado, precisa conter o teor máximo de cafeína. E também, nessas instruções, precisa ter um modo de preparo claro e legível. E logo em seguida, ele já é pronto para ser entregue para os consumidores e para as lojas e mercados. Os grãos de café, eles têm uma composição química muito rica e muito complexa, tendo uma variedade muito grande de carboidratos e minerais, como um exemplo. Depois que ele passa pelo processo da descafeinação, alguns compostos mudam. Obviamente, a cafeína é um deles, que, em comparação ao grão integral, cru, aumenta bastante, pois ela chega a uma presença de 3,8%, enquanto o grão integral ele chega a 1,2%. E após a torra, o grão descafeinado ele diminui drasticamente. Ele fica com uma concentração de 0,7%, 0,6%, enquanto o grão integral ele aumenta. Os carboidratos, eles diminuem bastante após a descafeinação. Eles ficam com uma presença de menos de 1%, enquanto no grão integral é cerca de 50% de presença. Após a torra, ambos vão diminuir. E as proteínas, elas também diminuem. E tanto o grão cru quanto o descafeinado, eles diminuem cerca de 2% em comparação ao grão integral. As proteínas, elas diminuem também, drasticamente, diminuem bastante. E, por incrível que pareça, o grão arábica descafeinado, ele tem a mesma presença de lipídios do que o grão integral após a sua torrefação. A microbiota do café ela é muito rica, principalmente se for via seca ou via úmida. A via úmida ela tem uma variedade muito grande de micro-organismos, principalmente de fungos e leveduras. Porém, a via seca ela tem uma variedade muito mais rica e predominam nela as bactérias. A degradação da cafeína ela pode ocorrer naturalmente, por conta dos fungos serem predominantes, dependendo do grau de maturação do fruto, principalmente dos gêneros Aspergillus e Penicillium. Eles utilizam a cafeína e muitos outros substratos como seus nutrientes. A cafeína, ela em determinadas quantidades, ela pode ser tóxica para as bactérias. Porém, o gênero Pseudomonas butida, ela utiliza a cafeína como seu substrato. É um nutriente muito importante para ela e ela faz com que a cafeína se degrade e forme 14 catabólitos, entre eles teobromina e paraxantina. O ideal para o crescimento dessa bactéria, para ela poder descafeinar o café, é um pH neutro, em temperatura ambiente de 25 graus, 30 graus, ou com uma disponibilidade de oxigênio muito grande. Para as análises físico-químicas,
analisei um artigo do qual seus autores determinaram a atividade de água, cinzas, resíduos secos, pH, cafeína e acidez, pelos métodos descritos pelo Instituto Adolph Lutz. Os autores, eles compararam 3 cafés torrados e moídos descafeinados vendidos em sua região, utilizando como padrão de qualidade a RDC 277 de 2005. As amostras foram preparadas com extração do café por líquido quente, a água, e utilizando clorofórmio como solvente para eles poderem determinar a cafeína. Eles tiveram como resultado que nenhuma das marcas elas tiveram métodos que tirou 100% a cafeína. Porém, elas estão dentro do padrão estabelecido com a RDC 277. Para determinar o perfil sensorial do café descafeinado, esperamos realizar análises sensoriais com amostras que receberam diferentes tratamentos. Uma amostra de café descafeinado por solvente químico e uma amostra de café descafeinado por solvente natural. As análises a serem realizadas são análise descritiva quantitativa pelo teste triangular para determinar se existe diferença perceptível entre essas amostras, e o teste de preferência pareada para avaliar a aceitação e preferência dos consumidores por cafés submetidos a diferentes métodos de extração de cafeína. As embalagens devem ser apropriadas para o transporte e armazenamento previstos, dando proteção e mantendo a qualidade do produto. Essas embalagens podem ser do tipo almofada, a vácuo, atmosfera inerte, válvula aromática, válvula hermética e encapsulamento para monodoses. A venda a granel é permitida com o uso de outras embalagens, desde que o seu prazo de validade seja 40 dias após a torrefação, e também deve obedecer às legislações vigentes sobre embalagens e rotulagem. Vou falar sobre o método de conservação do café. Sempre optar por embalagens menores. Por que não optar por embalagens grandes? Porque toda vez que você for comprar embalagem grande, você vai colocar no recipiente. E aí vai ter já contato direto com o ar. Daí, toda vez que você precisar ou querer tomar o café, você vai abrir esse recipiente e ele vai ter novamente contato com o ar. E assim, o café ele vai perdendo o frescor dele. Por isso, sempre optar por embalagens menores, mesmo que isso signifique você sempre voltar à loja e comprar novas embalagens. Também, sempre optar por recipientes escuros, não transparentes, porque ele vai ter contato com a luz. E toda vez que ele tiver contato com a luz no recipiente transparente, ele vai perder o frescor dele também. Então, sempre optar por embalagens escuras, no caso, recipientes escuros. Também, nunca deixar perto de coisas quentes na cozinha, por exemplo, forno, fogão, micro-ondas e também de temperos, porque ele vai perder o aroma e o sabor dele. Nunca misturar o resto de café com a nova remessa, porque assim ele vai perder o sabor dele. Sempre utilizar o resto do café antes de você colocar a nova remessa. O processamento pós-colheita do café gera diferentes resíduos, como casca, polpa, pergaminho, mucilagem, água de lavagem, água de fermentação, cafeína e solvente. E cada um desses resíduos apresenta uma composição química diferente, que é decisiva no aproveitamento dos mesmos. Os resíduos podem ser empregados como matéria-prima para outros produtos, como ingrediente alimentício, enzimas, combustíveis, adsorventes, alimento animal, fertilizantes, cosméticos e fármacos. A cafeína pode ser vendida para a indústria farmacêutica ou indústria de refrigerantes à base de cola. E o solvente pode ser reutilizado para um novo processo. Nós do grupo do Café Descafeinado agradecemos pela sua atenção. Obrigada.